Tem gente que diz que a melhor parte de um relacionamento é sempre o comecinho da paixão. Quando tem aquele friozinho na barriga, aquela saudade que não acaba mais, o tesão tá no auge. Só que pra mim, nenhuma relação pode começar de fato nessa fase. Porque a paixão acaba. E o que vem depois disso? O que vem depois disso pode ser o melhor de todos os sonhos, ou o pior de todos os pesadelos. Kevin, chegou cedo hoje? Eu dei sorte no final do trabalho. Breno, Kevin, Breno. Eu falo muito de você pra ele. O famoso Breno, né? É um prazer finalmente te conhecer. Pena que eu já tô de saída. Que pena. Por que você não volta pra almoçar com a gente amanhã? Eu adoraria, mas... Enfim, o meu voo é amanhã de manhã e... Sabe como que é? Se eu tivesse mais tempo pra ficar na cidade, com certeza eu ia vir pra ficar mais tempo com vocês. Mas não preocupa não, porque ele volta. Ele sempre volta, ele morre de saudade de BH. Eu morro de saudade mesmo. Tem coisa que não dá pra substituir. Não, Yara. Meu Deus, eu senti tanta falta dela. E nesse tempo todo, ela não envelheceu nada. Kevin, que cara de merda era aquela? Sério? Agora eu vou ter que fazer pose de bom anfitrião pra esse seu. Se manca, né, Guto? Sendo o ex-meu ou não sendo o ex-meu, era nosso convidado. Nosso. Não. Era seu convidado, seu. É bem diferente, eu não convidei ninguém. Se tava na nossa casa, era nosso convidado sim, Kevin. Nosso. E não vem falar como se eu que tivesse chamado ele pra vir pra cá, não. Porque ele que me ligou, falando que tava por aqui e que ia passar. Você queria que eu fizesse o quê? Te ligou do nada, então. É isso. Te ligou do nada. Aí falou que tava aqui por aqui e veio aqui no final da tarde. E acabou aproveitando pra ficar o resto da noite também. Se manca. Eu pedi pra você pegar a porra da carta, você não pode descer pra pegar a carta, velho. E você tá puto por conta de uma carta?
É sério, Kevin. Sério. Isso só mostra a prioridade sua aqui dentro de casa. Prioridade? Realmente a minha prioridade não tava numa carta, não. Tava em um amigo que eu não via há muito tempo, Kevin. E você sabe disso. Agora fala. Fala que você não ficou com puta de um tesão na hora que ele entrou na sala. Fala que você não ficou de pau duro na hora que você viu ele entrando ali. E quem controla isso, Kevin? Você? Porque eu não. E eu fiquei mesmo. A gente tá noivo, Augusto. Você lembra... Você lembra de quando a gente se conheceu, Kevin? Desculpa. Quando eu te vi pela primeira vez, foi como se o tempo tivesse parado. Eu senti todo o meu sangue se esfriar e fluir de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Conseguia sentir a textura do seu corpo no meu. Naquele momento eu tive certeza que era você. E se você quer saber, eu também fiquei de pau duro, Kevin. Porque não tem a ver com amor. É sobre tesão. Só sobre tesão. E é a mesma coisa quando eu vejo o Michael B. Jordan do Pantera Negra. É a mesma coisa. Foi mal. Eu surtei sem motivo. De novo. Eu prometo que eu vou mudar. Você já tá falando isso há muito tempo, né, Kevin? Eu sei que eu tô falando isso tem muito tempo. Só que... amor é isso, né? Entender o outro. Entender o tempo do outro. Respeitar. É dar a mão e... caminhar junto. Sabe que quando o Breno foi pro Rio, eu achei que nunca ia me apaixonar por alguém de novo. Não daquele jeito. E o foda é que não era só amor, não. É muito mais que isso. Eu gostava dele de verdade. E o engraçado dessa história é que quando eu vi ele pela primeira vez, Kevin, eu nem senti tesão. Mesmo. Era só amizade. Nós éramos amigos. Aí eu fico pensando que
Talvez seja esse o grande segredo para dar certo. A gente precisa ver o outro como amigo. Porque o tesão acaba, isso é fato. Ele termina. Enfim. Agora, quando a gente vê o outro como amigo, como companheiro, aí sim, Kevin tem chance pra funcionar. Eu acho que eu nunca parei pra pensar por esse lado. Mas vai ver, é verdade mesmo. Vai ver, a gente precisa se entender como amigos mesmo. Acho que a gente acaba errando muito quando se espelha nos outros, sabe? Principalmente quando a gente faz isso sem pensar. Eu acho que o meu maior erro foi espelhar num relacionamento modelo igual dos meus pais. Acho que foi isso que acabou estragando tudo, sabe? Eu acho não. Eu tenho certeza que foi isso que fudeu com tudo. Eu nunca tinha sentido isso antes. Eu te amo, Guto. Te amo como eu nunca amei ninguém na minha vida. Quando eu vim morar com você e com a Yara, nossa, eu odeio ter que te falar isso. Eu sentia ciúmes até dela. Isso é uma merda. Mas eu acho que a gente aprende, né? A ter ciúmes desde o início. A gente aprende a ter posse das pessoas. E eu sei que isso não é amor. Agora eu entendo isso. Eu amo que seu sono é pesado. A casa pode cair, o mundo desabar, mas você continua aqui dormindo.
Eu lembro que da última vez que eu vi o Breno, lá em 2020, a gente teve uma briga feia, muito feia mesmo. Eu nem lembro mais o motivo. O que eu sei é que hoje, quando ele chegou aqui, ele relembrou desse dia. Aí ele sentou no sofá e a minha mão, sem querer, claro, encostou na mão dele. E naquele momento, Kevin, eu senti todo o meu corpo tremer. Eu nunca tinha sentido tanto tesão desde o momento em que eu te vi lá fora pela primeira vez. E foi aí, Kevin, que a gente transou. A gente transou no sofá e viemos pra cama. Depois a gente voltou pra sala pra conversar. E foi por isso que eu não peguei a porra da conta de luz que tava lá fora. Conta de luz, Kevin, aliás, que você nem precisa pagar. Deixa que eu pago. Porque eu não quero te ver nunca mais, Kevin. Nunca mais. Pode espernear à vontade, Kevin. Tudo que é seu tá na mala. E se você não sair em menos de meia hora, Me perdoa. eu vou chamar a polícia. É quando a paixão acaba que a gente descobre se a relação vai funcionar ou não. Tem gente que diz que o grande culpado do fim dos relacionamentos é o próprio amor. Só que eu descobri. Não, Yara. Meu Deus, eu senti tanta falta dela. Que não é bem assim, não. Eu sentia ciúmes até dela. Eu sentia ciúmes até dela. A culpa é sempre das pessoas. Só elas podem decidir se vão abraçar o amor ou o terror.